Lançado em 2006, Final Fantasy Dirge of Cerberus é o filho estranho de Final Fantasy VII. O gênero mudou, o protagonista mudou, e o tom que era de vamos salvar o mundo foi para um funeral gótico. Mas, meio ao tiroteio e da bagunça narrativa, existe algo aqui. Um jogo que é, acima de tudo, sobre o luto e identidade. Sobre o peso de continuar vivo mesmo quando você acha que não merece. Esse jogo é odiado por muita gente. Chamou ele de bagunçado, desnecessário e emo demais. E talvez ele realmente seja tudo isso. Mas eu amo este jogo. Eu sei que eu não tô sozinho nessa. Nesse jogo a gente tá na pele de Vincent Valentine. Ele é o vampirão da Final Fantasy VII. Ele não é um vampiro literalmente, mas ele tá quase lá. Ele dorme num caixão, tem poderes monstruosos e evita o contato com o humano. Tudo nele grita: me deixe sofrer em paz. Mas o que o Dirge of Cerberus faz de melhor é conseguir mergulhar nessa dor. No trauma de alguém que foi enganado, usado e amaldiçoado por amar. O Vincent, ele não quer ser um herói. Ele quer a própria punição. Como contado no jogo original, o Vincent teve um caso com uma mulher chamada Lucrecia. Mas ela enganou ele. Eu acho da hora como esse jogo trata a Lucrecia não como uma vilã, nem como uma vítima, mas sim como uma humana. E isso é um fato cruel. Ela realmente amava ele, mas também mentiu para ele. Traiu ele e se entregou à ciência, e o resultado de tudo isso foi o Sephiroth. Meio que tornando o Vincent o semi-padrasto dele. Mas o Vincent não consegue perdoar ela. Por causa disso, o Vincent se tornou quem ele se tornou. Uma aberração imortal que era para ter mais de 50 anos e tá aproveitando a aposentadoria. Mas agora ele tem rostinho de 25 e tá sofrendo no próprio caixão. O Vincent, ele se tranca dentro desse caixão e guarda toda a dor dele. Ele sabe que ele não vai conseguir perdoar ela, nem conseguir se perdoar por não ter conseguido salvar ela. Eu gosto disso porque mesmo que ela tenha traído o Vincent acha errado. Ele não quer abandonar a própria moral de lado só porque ela fez algo errado, e isso é algo justo e muito nobre do Vincent. Mas como é um jogo, o jogo precisa ter seu vilão. A Deep Ground. A Deep Ground é o vilão mais clichê que você pode conhecer. Exército com super soldados e que vive debaixo da terra. Mas eles não estão lá só para fazer barulho e você derrotar eles. Eles são como se fosse uma parte da China. A herança final depois de toda a merda. O Dirge of Cerberus, ele não esquece do seu passado, ele só esfrega na sua cara. No meio de todo esse caos, rostos que a gente já conhece de Final Fantasy VII passam por aqui, como o da Yuffie e do Cait Sith. Eles tentam reconectar o Vincent ao mundo, não com discursos, mas com memórias, com a presença deles. Meio que serve pra você. Você vê a Yuffie, você vê os outros personagens e você fala, putz, eles já tinham aparecido no 7, olha que maneiro. E você consegue entender o jogo que queria te passar só por isso. Mas mesmo com a presença, com a memória e com o contato, o Vincent é um buraco negro. Ele só puxa tudo pra dentro e não liga. O caos é o que sobra quando a dor não tem mais palavras. É o corpo dizendo, eu não aguento mais ser um humano. Mesmo assim, o Vincent precisa voltar. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de um motivo para continuar existindo, mesmo que nos reste só resistir. Nesse jogo a gente tem Wes e Nero. Eles são dois irmãos que parecem sair de uma banda de visual kei japonesa dos anos 90. Eles são personagens completamente exagerados, e isso eu tenho certeza. Mas dentro desse exagero existe uma ópera sobre abandono, ódio e um controle absoluto. É um jogo de Final Fantasy, mas é um Final Fantasy bem emo. E talvez tudo isso seja o que eu precisava. Sendo um moleque vendo esse jogo pela primeira vez e falando, puta que pariu, que jogo foda, era tudo isso que um moleque da minha idade naquela época gostaria de ver. É um jogo de um cara emo, sentando tiro nos outros com um rockzão pesado no fundo. O Dirge of Cerberus, ele não é um bom shooter, e ele não precisa ser. Porque o que ele entrega é mais raro, é um estudo de personagem, um mergulho dentro do próprio luto. Um jogo que é uma batalha interna, onde o vilão é o tempo, e a culpa é o peso de se lembrar de tudo isso. Final Fantasy sempre falou sobre salvar o mundo,
Mas nesse caso ele fala sobre quando o mundo não precisa mais ser salvo, mas você decide lutar mesmo assim. É um jogo que tem falhas, mas também tem alma. E às vezes a gente se apaixona justamente pelo que é imperfeito, porque gostar do perfeito e com as outras pessoas acaba se tornando padrão e repetitivo. Todo mundo sabe que Breath of the Wild e Red Dead 2 são puta jogaços. Mas poucas pessoas amam The Legend of Cerberus, Final Fantasy XV ou até mesmo Dark Souls 2, mesmo sendo jogos imperfeitos. E isso é o que dá alma ao jogo, isso é o que dá alma a gente.